Olá pessoal, hoje aqui mais uma vez para gravar com vocês, eu e o Fedor estamos aqui reunidos para gravar mais um episódio do Democracia na América, ponto de interrogação, com os nossos amigos do Vira Casacas. Como sempre, pedindo para vocês dar um like aqui no nosso vídeo, né? Para quem ainda não assina o canal do Vira Casacas no YouTube, assinar, favoritar, né, Fedor? E principalmente e mais importante, comentar, deixar seu recado, deixar sua pergunta. A gente tem sempre dialogado aqui, dialogado nos comentários do próprio Vira sobre isso. Tentei mudar de loco aqui para ver se a gente tem o som um pouquinho melhor, para um quarto mais isolado acusticamente, né? Apesar desse, como vocês devem estar percebendo, ser o quarto do Fedor, né? Então a gente tem que respeitar o Fedor no quarto do Fedor para falar um pouco para vocês dessa semana aqui, a semana de carnaval. Espero que todo mundo esteja bem. Estamos gravando isso aqui na quarta-feira de cinzas desse ano do Nosso Senhor de 2024. E que foi, sem sombra de dúvida, uma semana não no buena, muito ruim para o senhor Joseph Joe Biden nos Estados Unidos, né, Fedor? Por que foi uma semana muito ruim? Porque ela é uma semana na qual o Biden acabou tendo que encarar uma série de problemas no Fedor aqui desfilando a sua bunda. Então vamos tirar o Fedor da frente, né, para não ficar tão desagradável aqui a distração. Diga oi, tchau pro pessoal, Fedor, tchau. Muito bem, vai pro chão sim. E se incomodar muito, vai ficar do lado de fora. Tá, muito bem. Ele vai voltar. O que aconteceu? A gente tem essa semana terrível que é coroada para o Biden com aquela declaração que ele dá. Só porque eu vou espirrar. Voltei. Claro que eu tô espirrando, né? O gato aqui se esfregando em mim o tempo todo, é evidente que isso vai dar espirro. Aquela declaração pública que ele deu justamente depois do vídeo da semana passada, onde a gente começou a discutir essa questão da velhice, tanto do Biden quanto do Trump, da idade avançada, tanto do Biden quanto do Trump. Parece que coincidentemente teve um encaixe ali e logo depois saiu essa coletiva, e essa coletiva ela foi motivada por um relatório do equivalente à procuradoria ou promotoria pública nos Estados Unidos, relacionada com uma questão de documentos públicos que teriam sido encontrados na garagem da casa do Biden, ainda relacionados com a vice-presidência da República, ou seja, de quando ele era vice-presidente do Obama. O caso foi uma tentativa de passar um pano para um escândalo relacionado ao governo do Trump, que foi quando encontraram diversos documentos secretos dentro da casa do Trump na Flórida, né, em Mar-a-Lago, que seriam relacionados a questões super confidenciais da segurança norte-americana, e que havia boa evidência que o Trump não apenas estava com esses documentos em casa, mas estava mostrando esses documentos para geral que ia visitá-lo, como se fosse uma recordação do tempo dele na Casa Branca. Ao mesmo tempo que essa discussão, que é uma discussão que está em andamento, abriu-se, né, o processo contra o Trump, ele está respondendo ao processo contra isso, é um dos vários processos que ele está respondendo. Ao mesmo tempo que esse processo foi aberto contra o Trump, se trouxe como uma defesa que todos os presidentes fariam isso, todos os presidentes teriam documentos, ou o pessoal que trabalhando no executivo, né, sempre teria documentos nas suas respectivas casas relacionados com o seu tempo na Casa Branca, porque, veja bem, isso acontece, esses documentos circulam. E daí se descobriu que o Biden, olha só, tinha documentos ainda daquela época, de 2012, né, 2010, na garagem da casa dele, em Delaware. O Biden imediatamente entregou tudo e disse, não, façam todas as providências aí para saber o que está acontecendo, não tem problema nenhum, não tenho nada a esconder. Faço questão que seja devidamente investigado, foi investigado, daí saiu o relatório da promotoria sobre esses documentos. E o relatório é um relatório que inocenta o Biden, diz que não tinha nenhuma evidência que aqueles documentos estavam lá por dolo, ou que tivesse tido algum tipo de foul play, né, algum tipo de manipulação indevida desses documentos enquanto eles estavam na garagem do Biden. Só que o relator, ele não satisfeito em inocentar o Biden, ele coloca um asterisco do lado e diz, olha, mas não é só isso.
Na realidade, o Biden está com também uma questão de memória, que ele não lembra nem quando o filho dele morreu, ele não lembra eventos próximos, tem uma linguagem confusa. Foi muito difícil e frustrante fazer as entrevistas com o Biden sobre os documentos, porque o Biden se colocou à disposição para falar sobre os documentos, e daí o relatório disso foi muito difícil. Então, mesmo que houvesse algum tipo de evidência sobre uma manipulação indevida desses documentos, seria muito difícil determinar o dolo do Biden na manipulação desses documentos, porque, bueno, ele não é uma pessoa que está consciente dos seus atos, ele está claramente em declínio cognitivo grave e por isso não daria nem para impetrar, né, determinar qualquer tipo de culpa, qualquer tipo de dolo relacionado à atuação do Biden nesses documentos. Então que o Biden ficou uma arara com essa situação, compreensivelmente, não apenas o Biden, mas quando esse documento ficou público, a imprensa, né, ficou bastante impactada com essa parte. E claro, focou muito mais, né, nessas declarações do que no fato que ele estava sendo inocentado de qualquer conduta indevida com relação aos documentos. E imediatamente se abriu novamente essa caixa de Pandora com relação à idade do Biden, que é, vamos cair na real, uma preocupação legítima, né? O Biden tem cometido gafes, a gente vê que ele é um homem frágil, né? Então, são preocupações legítimas de se ter nesse contexto, e quando você pergunta para os eleitores, você vê que os eleitores, de forma geral, avaliam a capacidade. Então, pegou, né? E quando a coisa pega, é muito complicado. Então, tu tem os eleitores avaliando a capacidade cognitiva do Biden de forma muito negativa nas pesquisas. Ou melhor dizendo, que eles não confiam no Biden para questões de segurança internacional. Não confiam no Biden para a questão da fronteira. Então, tem uma associação aí que os eleitores estão percebendo um declínio cognitivo no Biden. E se eles percebem que o declínio cognitivo existe, é irrelevante se é ou não é verdade que ele está em declínio cognitivo. Politicamente, isso vira um não assunto. É ou não é verdade? O que se importa se é ou não é verdade? Não vem ao caso. O que vem ao caso é que o eleitor está percebendo isso, então isso é um prato cheio para ser explorado politicamente. E está sendo explorado politicamente, e imediatamente os republicanos caem em cima disso. Biden chamou uma coletiva de imprensa. A coletiva de imprensa foi um desastre completo. Foi horrível. Por que ela foi um desastre completo? Porque vocês têm que entender uma coisa, gurizada. Imagina que você vai se defender de declínio cognitivo, né? E daí você dá uma entrevista um pouco arrastada, coletiva um pouco arrastada, demonstra nervosismo durante essa coletiva. É claro que você vai estar nervoso, ninguém gosta de ser acusado de estar em declínio cognitivo, né? E daí, durante as perguntas e respostas, você vai lá e confunde o presidente do México com o presidente do Egito. Bom, todo o resto da entrevista foi pro inferno. Ninguém se importa mais com o resto da entrevista, não importa se no resto da entrevista ele estava perfeito. Não importa. Agora, tudo que vai acontecer é, vão recortar essa parte e vão dizer, olha, tá aí, para quem quiser ver, o cara, para se defender de declínio cognitivo, cometeu uma gafe. E foi horrível, foi horrível. E isso vem, né, puxando o caminhão de tudo aquilo que a gente conversava na semana passada, que eram pesquisas já apontando uma falta de engajamento com o nome do Biden em grupos chaves para reeleição. E aí? E aí que o Biden continua tendo os mesmos tipos de problema que a gente vem associando com a candidatura dele, só que agora com o grande problema dessa eleição, que vai ser o declínio cognitivo do Biden. Então, a gente está vendo 3 pautas principais aqui para os republicanos, tá? 3 pautas para os republicanos que vão ser atacadas, e são as 3 pautas que os democratas estão desesperadamente tentando se defender. Imigração, fronteira México, Estados Unidos, toda a crise com Texas, né, já falamos disso. A questão das 2 guerras, a guerra Israel-Hamas e a guerra Ucrânia-Rússia, e todo o financiamento dessas guerras, e é muito interessante que a gente está vendo, não dá para dizer o establishment republicano, que não é o establishment republicano com o qual a minha geração cresceu, e até eu ousaria dizer a geração posterior à minha, a pessoa que está com 30 anos agora cresceu. Esse é o establishment republicano com o qual a geração que tem 20 anos, né, cresceu. E esse establishment republicano, ele é um establishment estranho, porque é um establishment que questiona investimento militar.
que questionam o investimento nessas questões geopolíticas e a presença dos Estados Unidos nas guerras. Ou pelo menos qual é o interesse desse investimento todo nesses conflitos, né, específicos. Isso é um fato relativamente novo, eu acho que a gente pode até seria interessante escrever um pouco sobre isso, porque isso vai voltar lá para a eleição, para a candidatura do Ron Paul, né, que chegou a ser candidato entre os republicanos e logo depois lançou-se como candidato libertário à presidência dos Estados Unidos, como independente, né? Acho que não foi pelo Partido Libertário, mas foi como independente. E toda a discussão com o Ron Paul sempre foi essa, né, de um tipo de republicanismo não intervencionista, né, que são esses caras que, não, a gente tem que estar preocupado em construir ponte nos Estados Unidos, não destruir ponte na Ucrânia, né, que sempre foi uma retórica um pouco minoritária dentro do Partido Republicano, para dizer que ela é minoritária até fazer um elogio, ela não era nem minoritária, era quase inexistente, mas a partir do Ron Paul ela vai ganhando tração, e a gente vai ver ela voltando com muita força agora. A gente teve esse tipo de presença não intervencionista no Partido Republicano? Teve. No Entre Guerras, especificamente, os republicanos não queriam a guerra, né, não queriam que os Estados Unidos se envolvessem na Segunda Guerra Mundial. Então, existiu isso. Não dá para dizer todos os republicanos, mas tinha uma fração dos republicanos que não queria que os Estados Unidos se metessem nisso e achava que os Estados Unidos não tinham nada a ganhar se envolvendo no conflito europeu. Tá? Então isso também existiu ali na década de 30, mas desde o pós-Segunda Guerra Mundial, os republicanos sempre foram muito agressivos no expansionismo estratégico militar norte-americano. O que começa a mudar gradualmente a partir de 2006, né, e mais fortemente, né, de forma mais forte realmente, a partir de 2016 com a eleição do Trump. Então, tem essa questão. Claro que a gente pode botar um monte de asterisco do lado sobre esse suposto não intervencionismo trumpista, né? O Trump foi agressivo em política externa, mas não do jeito convencional que republicanos normalmente são, né? Então, isso é uma discussão super difícil, talvez para um outro vídeo. Voltando. Então, 3 pontos. Pauta da fronteira com o Texas, pauta das guerras, e a última, a idade do Biden, o declínio cognitivo do Biden. Essas vão ser as 3 grandes pautas dos republicanos para essa eleição, onde eles vão tentar ganhar essa eleição, junto, claro, com a questão de sempre de alguma questão da guerra cultural. Né? Alguma questão da guerra cultural vinculada, seja questão racial, seja questão de sexualidade, sempre tem alguma coisa que é colocada no forefront, né? Como mais saliente na discussão cultural, do politicamente correto, do que está ensinando as crianças, isso sempre aparece também, mas não está com cara que essa eleição vai ser sobre isso. Né? Eu realmente, se tivesse que apostar, eu diria que a gente vai continuar vendo do lado dos republicanos essas 3 coisas. E os democratas? O que os democratas têm? Os democratas, curiosamente, também vão ter a questão da fronteira para discutir. Então, como é que eles estão querendo discutir essa questão da fronteira? Em resposta à crise no Texas, os democratas construíram, né, uma proposta de intervenção na fronteira que definitivamente foi uma das propostas mais agressivas que a gente já viu, tá? Extremamente agressiva, extremamente restritiva de mobilidade na fronteira, que basicamente entregava tudo que os republicanos queriam para os republicanos, e os republicanos não votaram nessa proposta para não colaborar com os democratas. Ou seja, os democratas tinham uma proposta, era uma proposta que basicamente fazia eco a boa parte do que o Texas queria, ao que os estados da fronteira queriam, e colocou essa proposta no Congresso para ser votada. Ela não foi votada. Não foi votada pelos republicanos. Então o que os democratas diziam? Bom, a gente tinha um plano, tentou colaborar, e os caras estão sabotando. Então o problema agora está na mão deles. O problema da questão da imigração não é nosso. A gente, inclusive, tentou dar uma outra resposta e ela não funcionou. Então teve um problema aí que os republicanos não conseguiram lidar. Tá? Com relação à questão das guerras, o problema deles daí vai ser o contrário. Eles vão tentar argumentar sobre a necessidade dos Estados Unidos manterem a segurança, né, regional e de serem um poder hegemônico. Então isso aí já começou agora. Essa semana a gente viu o Trump fazendo uma discussão muito forte sobre, tô cansado de financiar a OTAN. Ele já dizia isso em 2016, né? Ele voltou a dizer isso em 2020 e voltou a dizer agora, eu tô de saco cheio de financiar a OTAN, não é justo os Estados Unidos serem os principais contribuintes para a OTAN,
né? A gente fica financiando esse monte de país fedido aí, cagado na Europa, não vai mais rolar esse tipo de coisa. E também, se você quer pacificar a guerra na Ucrânia, vote em mim, porque eu vou parar com essa patacoada, vou conversar com o Putin e isso aí vai acabar. Né? Então, o argumento do Trump é para a exaustão do público com relação à participação dos Estados Unidos nesses conflitos geopolíticos. Qual está sendo a resposta dos democratas? Está sendo muito forte em dizer, olha só, o Trump não respeita as tropas, o Trump não respeita a bandeira americana, não respeita os nossos parceiros, os Estados Unidos vão perder todo o prestígio. É claro que isso entra numa narrativa muito eurocêntrica e norte-americocêntrica, né, do poder militar depois da década de 50 e mais ainda depois do fim da Guerra Fria, né, depois da queda do muro, que é uma visão romântica na qual os democratas ainda estão muito atrelados, né, tanto que a gente vê dificuldade de surgir um discurso, não digo anti-guerra, mas não digo nem pacifista, mas um pouquinho mais moderado com relação a essas pautas dentro do Partido Democrata. Se ele existiu, e ele existia na década de 60, ele foi totalmente escanteado desde a década de 70, e particularmente a administração Obama era uma administração que estava levando muito a sério a questão que eles nunca mais queriam ser chamados de molenga em política externa pelos republicanos, só que daí o jogo mudou, os republicanos mudaram o teor, e agora a gente vê os democratas defendendo o excepcionalismo militar americano e o papel de segurança internacional dos Estados Unidos na agenda mundial. Isso é uma inversão do que a gente via na década de 60, na década de 80, com relação ao poder militar norte-americano, só que o teor no qual os republicanos falam de política externa é diferente. Esse teor, essa linguagem para falar de política externa é que os democratas vão tentar atacar. Se vocês virem as declarações agora em reação ao que o Trump falou sobre os conflitos, elas são nesse nível. E elas são declarações que muita gente, o Chomsky, por exemplo, o Noam Chomsky, né, tem criticado muito fortemente. O Noam Chomsky tem criticado isso há décadas. E ele sempre foi uma voz bastante isolada dentro do Partido Democrata, mas ele tem ficado cada vez mais isolado em dizer, olha, esse papo aí que falar contra a guerra é coisa de traidor, isso é insano. Não dá para fazer política externa assim, não dá para discutir política externa assim, é só acertei pra gente ver o Fedor ali atrás, né? Então, o Chomsky continua falando esse tipo de coisa, agora o nonagenário, né? Falando todo esse tipo de questão e tentando insistir sobre a importância de poder se criticar conflitos. Porque, de novo, o que está acontecendo nos Estados Unidos por parte dos democratas com relação às críticas contra a guerra na Ucrânia e o conflito Israel-Hamas lembra muito o que os republicanos diziam sobre o conflito no Iraque, e no Afeganistão, que é, se você critica, você é anti-americano, se você critica, você não acredita nesse opcionalismo norte-americano, você não respeita as tropas. Né? Podem observar, no fim, se aposta nessa linguagem para combater muitas das coisas que são barbaridades, são coisas horríveis que o Trump diz sobre a segurança internacional, certo? Isso não é para dar razão porque o Trump diz sobre segurança internacional. Me parece bastante claro que boa parte do que o Trump diz sobre segurança internacional é fundamentalmente não só isolacionista, mas perigoso. Tá? Só que a reação dos democratas é uma reação extremamente arrogante. É dizer, não tem discussão. Né? Tanto que só agora está começando a ter uma discussão interna dentro do Partido Democrata sobre o apoio irrestrito a Israel, e é muito mais focalizado a discussão da Cisjordânia, né? Ou seja, a discussão da Cisjordânia e não a discussão sobre os territórios da Palestina na faixa de Gaza. Né? A questão é muito mais sobre a intervenção do Netanyahu na área da Cisjordânia. É isso que os democratas estão começando a se preocupar mais, também porque é a área que oferece mais risco em caso de escalonamento, porque é a Cisjordânia que vai fazer as fronteiras, né, com a região mais crítica ali no Oriente Médio. A faixa de Gaza ela é mais isolada, né, cercada territorialmente por Israel e, claro, pelo Egito. E, se não me engano, ali em cima chega a fazer um pouco de fronteira
com a Turquia, se não me engano, não tenho certeza, não estou com o mapa aqui, não vou tentar chutar. Tá? Mas igual, o território que a Cisjordânia, que Gaza tem saída é muito menor que o território que a Cisjordânia tem. Ele tem uma preocupação com o escalonamento do conflito na Cisjordânia e agora com Rafah, né, que era um território de ocupação para onde Israel removeu forçosamente, né, milhões de palestinos para Rafah, que agora estão cercados por tropas israelenses, e há uma preocupação humanitária enorme sobre esse território, e há uma crítica sobre o que é identificado como uma cumplicidade dos Estados Unidos com relação à falta de proporcionalidade na resposta israelense, né, aos eventos de outubro do ano passado. Né? Muito bem. Tudo isso para dizer o seguinte. Tem uma terceira coisa. Antes, né, já falamos da questão da imigração que os democratas vão tentar responder, a questão da falta de responsabilidade do Trump nas discussões sobre política externa, e o terceiro, e talvez o grande trunfo dos democratas para essa eleição, que é a questão do aborto. Então, como vocês sabem, durante o governo Biden ainda, foi durante o governo Biden? Agora eu fiquei na dúvida se foi durante o governo Biden ou se foi durante o governo Trump, mas a Suprema Corte não cumpriu a promessa que ela havia feito sobre a questão de manter, né, a constitucionalidade do aborto, que tinha sido afirmada lá na década de 70, numa decisão famosa de Roe versus Wade, né, um precedente famoso, que permite a interpretação da constitucionalidade do aborto. Então, a Suprema Corte cassou a constitucionalidade do aborto e permitiu que os estados definissem em nível estadual se o aborto é ou não é constitucional. Ou seja, os estados agora teriam autonomia para declarar a inconstitucionalidade em nível estadual do aborto, inclusive criminalizando o aborto. E vários estados imediatamente fizeram isso. Essa medida foi extremamente impopular. E ela está custando muito do apoio de mulheres ao Partido Republicano. E os democratas vão bater nessa tecla, e estão batendo nessa tecla, e ela está tendo um custo enorme para os republicanos nas eleições de Congresso. Então os republicanos estão perdendo várias eleições especiais, e também perderam várias eleições nos midterms ano passado, e uma grande parte da interpretação sobre isso é justamente sobre a fatia do voto feminino que eles perderam nessa brincadeira. E essa derrota dos republicanos é muito importante aí, porque ela dá uma chave de atuação dos ativistas de chão, né, dos ativistas no solo do Partido Democrata. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver um problemão para os republicanos em responder essa questão. Eles vão ter que tentar transformar a questão do aborto numa questão de direitos nos estados. Só que o problema é, os estados-chave para a eleição vão gostar dessa resposta? Porque mulheres nos estados-chave dessa eleição podem se sentir vulneráveis com relação a isso. A ver, tá? Mas qual é a realidade do que a gente vê agora? A gente vê que esse assunto da idade do Biden tá pegando. E ele tá pegando tanto que democratas estão e progressistas estão começando a se sentir confortáveis a falar disso em público. A chave pra gente entender isso é o Jon Stewart. Jon Stewart é um comediante, um dos caras que inventou um pouco essa história das notícias misturadas com humor. Ele tinha um programa importante na Comedy Central, que ficou muito grande durante os anos Bush, né, que era o Daily Show. E ele sai em 2016 do Daily Show, logo depois do final do governo Obama. Ele não vê a eleição do Trump. E ali meio que ele deixou um vácuo nisso. Um monte de imitador chegou, tentou tomar o lugar que era dele, mas nunca foi tão interessante quanto era no Jon Stewart, né? E o Jon Stewart era claramente um obamista. Ele foi um dos primeiros a entrar dentro da discussão não, mas dentro do apoio ao Obama. Eu me lembro de 2008, quando o Obama foi eleito, meu Deus do céu, o Jon Stewart fez uma festa enorme com relação a isso. Durante todo o governo Obama ele foi muito pró-Obama, né? Então sempre foi um cara que estava muito vinculado ao que a gente pode chamar desses democratas obamistas, inclusive dentro dessa elite obamista dentro do Partido Democrata. E essa semana ele retomou o programa dele na Comedy Central, e a retomada dele do programa na Comedy Central, o primeiro programa, foi sobre essa questão da idade do Biden.
muitos democratas estão reagindo, especialmente democratas que estão aí querendo a reeleição do Biden a qualquer custo, dizendo que, meu Deus do céu, o Jon Stewart está fazendo equivalência entre o Biden e o Trump. Não, claramente ele não está. Ele claramente no programa diz, não, o Biden é melhor que o Trump. Mas assim, por que a gente tem que escolher entre esses dois velhos horrível? Porque a gente tem que escolher entre dois candidatos que estão claramente em declínio cognitivo, né? E por que questionar a capacidade cognitiva desses caras não tem um termo ainda em português para ageísmo, né? Mas assim, é preconceito com pessoas mais velhas. Não é isso. A questão é que é legítimo você se preocupar com uma pessoa de 80 anos que tem o dedo no gatilho nuclear e que fica confundindo o nome de presidente em manifestação pública, né? É legítimo você achar isso estranho, ruim, né? Não dá para silenciar isso. E os democratas acabaram com qualquer possibilidade de primária onde a gente pudesse ter uma discussão pública sobre isso por medo de não ter nada para oferecer contra o Trump. Mas de quem é essa responsabilidade? E é uma baita de uma pergunta. De quem é a responsabilidade que os democratas não são capazes de oferecer nada contra o Trump, né, em fevereiro de 2024 que não seja um octogenário? O que está acontecendo aqui? Por que tanto medo de uma primária? Né? Por que não se abriu isso? Por que o Biden não está sendo testado, então? Se não tem nenhuma ansiedade, por que estão colocando só ele para falar dentro de ambientes extremamente controlados? São perguntas importantes e qualquer um vai fazer. Mas é interessante que o Jon Stewart tenha feito. Por quê? Porque o Jon Stewart não fala sozinho. Se o Jon Stewart está falando, ele fala com uma espécie de porta-voz de todo um setor do Partido Democrata. Então, se esse cara está falando isso, é porque também estão dizendo para ele, vamos trazer esse assunto para a pauta. Jornalistas não falam sozinhos, né, gente? Ninguém que tem um grande microfone dentro da imprensa, acho que ninguém aqui é higieno, fala sozinho. Essas pessoas falam dentro de grupos, os grupos conversam com elas e influenciam o que elas vão dizer, se é que não vão dizer, não, vamos formular desse jeito essa questão. Né? Então esse cara é um cara próximo de muita gente, principalmente o Axelrod, né? Era muito próximo de Jon Stewart, era um estrategista importante do Obama. Então assim, não dá para descartar que o Axelrod estava no ouvidinho do Jon Stewart dizendo, pega de volta lá no Comedy Central, vamos ver o que dá pra gente, pelo menos para botar essa discussão na pauta. O Biden... Tem alguma evidência que o Biden não vai ser o candidato dos democratas? Não, até agora não tem nenhuma. A gente falou disso semana passada e continua igual hoje. Mas é interessante que tem alguma coisa acontecendo aqui que o assunto está ganhando tração. E da semana passada para essa semana ele mudou de tamanho imensamente. A questão da idade do Biden e a questão de se discutir por que o Biden é o candidato default dentro do Partido Democrata mudou de tamanho. Semana passada, ela ainda era conspiratória. Essa semana, um dos maiores atores públicos, um dos maiores influenciadores de política norte-americana para a esquerda, né, o Jon Stewart, falou abertamente dessa questão. Mudou de tamanho. Mudou de tamanho. Essa mudança dessa discussão, ela vai afetar diretamente, porque o que está acontecendo agora? O Biden está sofrendo os efeitos de como se ele estivesse passando por uma primária sem ter a primária. E qual é o problema disso? O problema é que se ele estivesse passando por esses problemas durante uma primária, talvez pudesse surgir um outro candidato, que não o Biden, para ser o candidato democrata. Só que como ele está passando por esse processo todo de desgaste antes do início da eleição principal, sem ter uma primária de verdade acontecendo, quem é que poderia ser o novo candidato? E como é que isso vai surgir dentro das entranhas, né, do Partido Democrata sem causar um puta de um problema? E a resposta é, não tem como. Então, a gente está vendo todos os sinais de uma candidatura entrando em colapso. Isso significa que o Biden já perdeu a eleição? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que hoje, né, quarta-feira de cinzas do ano de 2024, a sensação é de colapso ao redor da campanha do Biden, ok? Essas coisas são dinâmicas, de uma semana para outra elas podem mudar, em 10 dias elas podem mudar, mas hoje a sensação que dá é de colapso. E o que me preocupa, dane-se, eu não sou americano, mas assim, o que eu acho que pode causar interesse aqui é,
Quando a gente olhar lá em agosto, lá em setembro, e o Biden tiver uma puta de uma gafe, e ele vai ter, num debate, alguma coisa assim, a gente vai olhar para trás agora para fevereiro e vai dizer, lá em fevereiro já estava contada a história. Né? Um dos meus autores favoritos, entre outros jogos, ele fala o seguinte, que tem vários modelos através dos quais a gente pode pensar a estrutura de consequências no jogo político. O nome desse cara é Allison, tá? O Allison escreve isso num texto chamado Estratégia do Conflito, tá? O Allison, ele vai, que é um livro sobre a crise dos mísseis em Cuba. O Allison, ele coloca um modelo, que é o modelo 2, onde ele vai dizer, muitas vezes a gente não percebe que a cadeia de eventos já está determinada para um determinado efeito muito antes do último dominó cair. É o que a gente pode chamar de efeito dominó. Quando você derruba o primeiro dominó, se a cadeia está interconectada, a queda do primeiro já causou a queda do último. É só uma questão de tempo. Então, você vai tendo alguns pontos de saída, né? Mas dentro de uma cadeia causal, tu pode ter um ponto de não retorno. Depois do ponto de não retorno, tu pode ainda transitar mais 70 quilômetros, mas já é ponto de não retorno, tu não tem nenhuma saída para te permitir fazer a volta e evitar, né, um incidente. Tu já passou o ponto de não retorno. Deu, acabou. O que tu podia ter feito, tu tinha que ter feito 5 minutos atrás. Isso é profecia, né? Isso é uma coisa meio escatológica. A gente só vai saber qual era o ponto de não retorno quando a gente chegar no final da história. Tipo, não, o ponto de não retorno foi lá em fevereiro, né? Mas pode ser sim que a gente tenha visto um ponto de não retorno na campanha dos democratas nessa questão. E se esse foi o ponto de não retorno, em termos de teoria dos jogos, não tem mais o que fazer, não tem mais o que balançar, o jogo está jogado. Certo? É o ponto de não retorno agora? Eu particularmente não sei, mas se eu tivesse que apostar, eu diria, olha, talvez a gente tenha visto o início do colapso da campanha do Biden em fevereiro para uma eleição que é em novembro. Está definido isso? Não, não está definido. Mas foram 2 semanas horríveis para a campanha do Biden e alguma coisa vai precisar acontecer muito rápido e muito forte para parar esse processo de sangramento da campanha, né? Então é isso. Esse foi o Vira Casacas da semana. Espero que todo mundo tenha se divertido no carnaval e ainda temos mais um final de semana aí logo pela frente. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez lembrando todos a favoritar, dar like, seguir o nosso canal, seguir o Vira nas outras redes, na sua rede favorita, né? E acompanhar também o meu Substack. Eu fiz um texto um pouco mais longo sobre isso. Não, é só sobre a questão da idade do Biden, não toquei tanto nessa questão dos caminhos, né, que existem. Lembrando sempre que se alguma coisa tiver que acontecer, provavelmente vai acontecer num desses caminhos, mas quem sabe, surpresas acontecem em eleições. Até semana que vem, e é isso aí, pessoal. Falou!